Outorga União. Para solicitarmos uma nova outorga, o interessado deverá se registrar no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, o CNARH, imprimir a declaração uso gerada pelo sistema, preencher os formulários de solicitação de outorga e enviá-los, preferencialmente via protocolo, disponível no site da ANA, www.ana.gov.br, ou no link http://protocolo.ana.gov.br, né? Ou via correios, né, para o endereço da ANA em Brasília, Distrito Federal. É importante ressaltar que para os usos de irrigação, mineração e saneamento, abastecimento e esgoto, o usuário deverá, antes de se registrar no CNARH, preencher as planilhas auxiliares, as planilhas de irrigação, as planilhas de mineração, saneamento, que são facilitadoras e pré-requisito para as entradas de dados no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, é importante esses procedimentos, né, para a gente dar entrada ao processo de outorga na União. A suspensão da outorga, ela vai ocorrer no não cumprimento dos termos da outorga, na não utilização da água por 3 anos consecutivos, na necessidade premente de água para atender a situações de calamidade pública, necessidade de se prevenir ou fazer reverter a grave degradação ambiental, necessidade de se atender a usos prioritários, necessidade de se manterem as características de navegabilidade do corpo d'água e não fizer uso do direito outorgado no prazo de 1 ano da data de publicação ou do fim das obras. Todos esses casos são possíveis de suspensão da outorga. Entra a questão agora de como consigo regularizar o uso do meu recurso hídrico. Então, é esta a sequência. O preenchimento do FCEI, né, Formulário de Caracterização do Empreendimento. Depois preenchido e protocolado, você recebe o FOB, que é o Formulário de Orientação Básico, né, que consta a relação dos documentos que terão que ser apresentados no momento da formalização do processo de outorga. Há a necessidade do requerimento de outorga em ofício, né, já liberado pelo IGAM ou pela ANA, o preenchimento dos formulários técnicos, formulário técnico para água superficial, formulário técnico para água subterrânea, a realização do relatório técnico, que é o estudo hidrológico, hidráulico da bacia hidrográfica, onde será feita o processo de outorga, né? Então, são esses os quesitos necessários para a gente preencher, para a gente formalizar e entregar no órgão competente. Se o rio passa em mais de um estado, nós precisamos fazer a outorga da União, né, através da Agência Nacional das Águas. Se o rio passa somente em um estado, aí a outorga tem que ser IGAM, no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Aqui nós temos um exemplo de um formulário integrado, o FCE, né, que consta a identificação do requerente, a identificação do empreendimento, a identificação do empreendimento com todas as características, coordenadas georreferenciadas, tipo de recursos hídricos que vai ser explorado,
né? Então, é uma gama de formulários específicos para cada tipo, né, de utilização desse recurso hídrico. O endereço de correspondência e a parte técnica mesmo, uso de recursos hídricos. Qual a bacia hidrográfica, qual que é a subbacia, né? Trata-se de renovação, né? A outorga é a utilização de água é, dentro de um recurso hídrico conhecido, qual que é a coordenada georreferenciada, ou se for um poço tubular, quais são as características desse poço, né? Nível estático, nível dinâmico. Então, é o preenchimento desse formulário integrado. Esse formulário encontra-se disponível nos sites ou do IGAN ou da ANA. Se vai existir exploração florestal, né? Porque se houver necessidade de desmatamento, são outras. O envolvimento de outros órgãos ambientais, tipo o IEF. Então, preenchendo o formulário de caracterização do empreendimento, entramos no estudo hidrológico, né, da bacia hidrográfica, para nós conhecermos qual que é a vazão dentro daquela bacia hidrográfica, aquele rio que eu vou fazer a outorga, ou aquele poço, qual que é a disponibilidade hídrica, qual que é a vazão ecológica necessária. Então, através do relatório técnico, a gente faz todo o apanhado geral do estudo hidrológico e do estudo hidráulico. Um exemplo, aqui nós temos algumas figuras de bacias hidrográficas, mostrando os rios principais, os rios tributários. Então, dentro de cada bacia hidrográfica dessa, aonde será feito o processo de outorga, há necessidade desse estudo minucioso. Estudo esse que muitas vezes requer profissionais de múltiplas formações, né? Em função da gama de informações necessárias em relação à água, ao solo, à planta, ao clima, né? Percorrente dentro dessa bacia. A bacia hidrográfica é onde nós vamos estudar, né? E o relatório vai ser baseado nessas características, principalmente nas características físicas. Essas bacias hidrográficas são aquelas que podem ser extraídas de mapas, fotografias, imagens de satélites. Basicamente, são as áreas que eu preciso conhecer, os comprimentos, as declividades, cobertura do solo, medidos diretamente ou expressos por índices, a grande importância para a hidrologia. Existe uma estreita correspondência entre o regime hidrológico, que seria a formação do escoamento superficial, e estes elementos. Então, as principais características que eu preciso fazer, que eu preciso conhecer e divulgar da minha bacia hidrográfica são área de drenagem, forma da bacia, sistemas de drenagem, relevo da bacia. Aí sim, eu tendo esse raio-x, esse diagnóstico da minha bacia hidrográfica, eu consigo obter as vazões que eu preciso para ser exploradas, que podem ser exploradas ao longo da minha bacia hidrográfica. Aqui nós temos uma projeção da área de drenagem, né? Ela é o principal indicador da potencialidade hídrica de uma região, né? Então, a bacia, essa área de drenagem, vai determinar o perímetro da bacia junto com a sua área. Então, nós observamos nessa foto aí, ó, o curso d'água principal, a área da bacia hidrográfica, os divisores topográficos. Então, é como se fosse um raio-x da minha bacia hidrográfica que vai me possibilitar as tomadas de decisões.
Aqui nós temos o levantamento, né, da parte altimétrica e planimétrica, com as cotas, com a bacia hidrográfica dividida em ramificações dos rios principais e dos seus afluentes. Então, é um elemento importantíssimo dentro dos estudos hidrológicos que vão nos posicionar na realização do nosso relatório técnico e dizer qual é a quantidade de água que pode ser outorgada naquele momento. Existem alguns parâmetros e critérios para a elaboração do relatório técnico para a concessão da outorga hídrica. Esses parâmetros, eles seguem portaria do IGAN, número 010/98 e 007/99, e a resolução conjunta SEMAD-IGAN 1548/2012. Então, esses parâmetros, nesse caso aqui é para a água superficial, nós precisamos conhecer a vazão de referência, a denominada também de Q710. A vazão máxima outorgável para captação direta no curso d'água, igual a 30% da Q710. Então, esses dados são importantes. Nós temos como dimensionar a vazão ecológica, ou também conhecida como Q710, e dentro da bacia hidrográfica, dentro daquele curso de água, nós podemos liberar apenas 30% da Q710, sendo que os outros 70% é a quantidade de água, é a vazão necessária para manter a jusante a vida da fauna e da flora, para manter o rio vivo. Manutenção da vazão residual mínima, como eu falei, igual a 70% da Q710, é chamada vazão residual mínima, porque ela é necessária para manutenção da vida do rio. Então, na outorga, nós só podemos utilizar 30% da Q710. Quando houver regularização, uma vazão maior pode ser retirada, desde que garantido o fluxo residual mínimo de 70% da Q710. Então, falamos de Q710, o que significa essa vazão ecológica? A vazão Q710 pode ser entendida como o valor da menor média de 7 vazões diárias consecutivas que vão se repetir, em média, uma vez a cada 10 anos. Ou seja, é aquela vazão mínima que vai se repetir, tá? 7 vezes consecutivas, uma vez a cada 10 anos. Essa vazão é uma vazão média histórica das vazões mínimas de 7 dias consecutivos, com período de retorno de 10 anos. Variável utilizada, a Q710, na avaliação de mananciais para abastecimento público e é usada como vazão de referência para outorga, mas não leva em conta critérios ambientais nem econômicos, que isto é o desafio nosso quando a gente faz o processo de outorga. E para a obtenção dessa Q710? Como bibliografia para a determinação da vazão Q710, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAN, recomenda a metodologia de regionalização de vazões mínimas, utilizada no trabalho realizado por Souza, de 1993, para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa Minas Gerais. Então, hoje, em termos estaduais, essa metodologia de regionalização de vazões é bastante aceita para a obtenção da Q710. Nesse estudo de regionalização, são apresentados mapas contendo isolinhas
de rendimento específico. Rendimento específico é litros por segundo, que é vazão, para cada quilômetro quadrado, para vazões mínimas e máximas, com 10 anos de período de retorno, e média de longo termo para todo o estado. Então, são dados hidrológicos. As vazões de referência Q710, em cada seção dos cursos de água, são obtidas através de metodologias que vão associar o rendimento específico de cada região, a área de drenagem em análise e as características físicas de solo e meteorológicas das bacias hidrográficas. Então, hoje, nós encontramos esses mapas disponíveis, né, que são classes de comportamento hidrológicos e com isolinhas, né? E nesses mapas, ela mostram os índices de capacidade de infiltração, levando em consideração as precipitações, levando em consideração os tipos de solo, e para cada região é numerada, apresenta um número. Está aqui, ó, 222, 232, mais para o norte de Minas, 132, 131. Então, para esse número, ele é um número representativo e que vai nos dar um guia para a tomada de decisão e para obtenção da vazão ecológica, ou da Q710. Aqui nós temos outro mapa, é o mapa do rendimento específico médio mensal, né, que nada mais é que as contribuições unitárias de cada localidade, mínimas, com o tempo de recorrência de 10 anos. Então, é outro mapa que nós utilizamos para a realização, a obtenção da Q710, porque o Q710 é a peça mais importante do quebra-cabeça. Se eu obtenho essa Q710, eu vou saber qual é a quantidade de água que eu posso disponibilizar numa bacia hidrográfica, que é justamente 30%. Essa metodologia, ela adotada, consiste na utilização das tipologias regionais homogêneas, representativas do comportamento hidrológico das diferentes faces territoriais. Os atributos fisiográficos analisados para essas tipologias homogêneas é o regime de chuva, menor que 1.000 milímetros, entre 1.000 milímetros e 1.500 milímetros, e maior que 1.500 milímetros anuais, cuja variação é analisada pelo total anual normal de chuva. Utilizamos também a declividade do terreno, se ele é fortemente ondulado, se ele é ondulado e se ele é plano, a capacidade de filtração do solo, se ela é média, se é baixa, se é média, se é alta. E aí resultam 18 tipologias homogêneas distintas, né? Como foram mostradas nos mapas. E conhecendo cada tipologia dessa, nós entramos para determinar os rendimentos específicos ou contribuições unitárias, litros por segundo, quilômetros quadrados, a partir das séries hidrométricas mensais para a média de longo termo e para os extremos máximos e mínimos. Então, para tal, são utilizadas técnicas de regionalização e de análise estatística. Já o exame da disponibilidade hídrica é feito a partir do conhecimento das coordenadas geográficas do local, aonde vai ser feita a outorga. Em função da localização do ponto de interesse, são pesquisados os mapas temáticos constantes da publicação mencionada, quais sejam localização dos pontos de informação hidrométrica, as tipologias regionais homogêneas e curvas de rendimentos específicos. A partir daí, nós conseguimos definir e calcular
as variáveis para aí sim calcularmos a Q710. Então, o cálculo da Q710 é efetuado a partir do conhecimento das coordenadas geográficas do ponto de estudo. Eu conhecendo as coordenadas georreferenciadas, eu entro nesses mapas que foram apresentados e eu tenho todas as características da região. É identificada a região e, consequentemente, a sua tipologia. E a partir de indicações dos mapas temáticos, é obtido o rendimento mínimo de duração mensal e recorrência descendial. Com esse rendimento mínimo e com a área de drenagem, eu vou obter o QM10, que nada mais é que a vazão mínima de duração mensal e recorrência descendial, dada em litros por segundo. Conhecendo essa vazão mínima, eu já entro na equação final, onde o Q710 é o F710 vezes o QM10. O F710 ela é em função de constantes características de cada região, e o QM10 nós já calculamos anteriormente. Então, aí, entrando nessa equação, nós vamos obter o Q710, extremamente importante para efetuarmos, para realizarmos o processo de outorga. Conhecendo esse valor, que é chamada também como vazão ecológica, eu sei que naquele rio, naquela bacia hidrográfica, eu só vou poder utilizar 30% dessa vazão. E esses 30% têm que ser divididos para todos os usuários, certo? E assim, nós fechamos essa primeira parte com o processo mostrando resumidamente o que é a outorga e como obtermos a nossa outorga e registrar tanto no IGAM como na ANA. Obrigado.